Eu quero saber de vocês. E se vocês, em algum momento, estivessem navegando ou estivessem fugindo de um lugar, caíssem em uma ilha onde você vai enfrentar as dificuldades de sobreviver, as dificuldades mesmo de tornar a sua vida confortável nessa ilha, e ainda uma ilha cheia de mistérios e coisas meio que sobrenaturais que você não consegue explicar. Como é que você se sentiria? E é isso que a gente vai acompanhar nesse livro aqui do Júlio Verne. Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Beverly Cayley, tá? Eu trabalho aqui, né, no YouTube, como escritor. Eu também faço algumas resenhas de livro, porque eu leio bastante, né? Como vocês podem ver aqui atrás, tem bastante livros. E o meu intuito aqui no YouTube é trazer para vocês aquilo que eu compreendi, aquilo que eu entendi, as minhas observações na leitura de qualquer livro. Então, se você gosta desse estilo, se você gosta de algo mais voltado para esse meio literário, eu peço que você se inscreve aqui no canal, tá? Ative as notificações, curta o vídeo, compartilhe com quem você gosta. E esse vídeo também pode servir para outras pessoas que têm o intuito aí de começar uma nova leitura, começar a ler um livro. E os livros que eu falo aqui, eu trago sem trazer um spoiler. Então, já se inscreve aí no canal. Então, bora pro vídeo. Olha, existem livros, né, que eles nos acompanham através das páginas, a gente realmente fica imerso, né? E A Ilha Misteriosa de Júlio Verne, né, esse livro aqui, ele é uma obra que realmente consegue equilibrar muito bem entre a busca por uma sobrevivência, a colocação de conceitos científicos, né, de conceitos mecânicos ali, de uma forma muito detalhada e coloca um mistério de uma forma muito presente ali para nós, leitores, né, de uma forma que nos faz querer continuar lendo a cada momento. E hoje eu quero compartilhar com vocês realmente as minhas visões, aquilo que eu entendi sobre esse livro. E claro, eu quero também trazer aqui, explorar um pouco sobre algumas camadas que eu percebi durante a leitura, né? Algumas curiosidades históricas e que realmente revela para a gente o quanto é incrível essa escrita de Júlio Verne, né? Então, se você aprecia histórias como essa, você vai gostar de ver esse vídeo, de acompanhar essa análise comigo. Então, bora lá. Primeiramente, a gente precisa falar sobre uma coisa, né? Vamos à resenha. Dentro do livro, né, a gente acompanha ali 5 pessoas no começo, cinco homens e um cachorro, que são vítimas de um acidente de um balão e caem em uma ilha desconhecida até então. E o que poderia ser realmente uma história de sobrevivência e retorno à sua pátria, na realidade torna-se um estudo, né, um exemplo para nós de como a engenhosidade humana, a liderança e o conhecimento de ciência podem tornar a sua nossa vida mais confortável, mas também nos ajudam a passar por diversos problemas, né? Ali a gente tem a figura do Cyrus Smith, né, que é o engenheiro, um dos homens que caíram ali, como alguém ali que é o que mais conhece de ciências, de mecânica e de vários outros momentos, e que tem uma certa liderança, não como uma liderança que obriga as pessoas a fazer, mas uma liderança onde todos questionam ele, perguntam para ele, ajudando de certa forma e escutando também os outros, agindo ali como um grupo, como uma sociedade e onde todos se ajudam ali. A gente também vê ali a ilha sendo como quase que um personagem, porque aos poucos, ao longo do livro, né, a gente vai vendo a ilha revelando novos segredos dela e mais hostilidade e algumas coisas que acontecem, né? Então, essa visão aí que a gente tem sobre o livro nos traz essa intriga. Em diversos momentos a gente fica com dúvida se eles vão conseguir passar pelos problemas, passar pelas dificuldades, se eles vão conseguir ali sobressair sobre algum problema que aconteceu.
E isso não foi, somente no começo do livro ou somente no final, mas foi durante toda a leitura, né. Então, o Júlio Verne não nos entrega uma resposta pronta, já no começo do livro ou algo previsível para que eles cheguem, né. Então cada personagem, né, cada descoberta ali é realmente algo que a gente fica esperando que aconteça. Será que isso vai acontecer? E aí acontece um pouco diferente do que nós imaginávamos. Isso é interessante da gente ver, em um livro, durante uma leitura. Então é isso que você vai encontrar lendo A Ilha Misteriosa. Agora nós vamos trazer aqui um pouco de curiosidade em alguns contextos, né. Primeiro, uma coisa que eu achei maravilhosa é a o comentário ali dentro do livro, de um outro livro do próprio autor, né. Essa aparição ali, do que a gente já viu no 20.000 Léguas Submarinas, é algo muito interessante, né, porque sugere para todos nós, como leitores, que o mundo em que aconteceu um livro é o mesmo do que está acontecendo agora. Então isso é muito maravilhoso para nós, né, e é algo surpreendente de da gente ver, mesmo nessa época onde Júlio Verne escreveu, né, que não tinha, eh, uma ficção científica e uma fantasia tão bem trabalhada nesses pontos, sabe. Então isso é interessante. Uma outra coisa que a gente pode ver, né, é que a precisão científica que Júlio Verne colocou ali, durante a explicação de técnicas de fabricação de ferramentas, né, que realmente, Júlio Verne parece-me, né, pelas minhas pesquisas, que, durante a escrita do livro, ele fez essa pesquisa para criação e fabricação de ferramentas com engenheiros da época, né, e trouxe isso de uma forma muito clara ali no livro. Uma outra coisa que a gente pode prestar atenção de curiosidade realmente é que ali, durante o século XIX ali, que é a época onde Júlio Verne escreveu esse livro, ele é totalmente marcado por expedições coloniais e avanços industriais. Então isso é algo muito marcante ali, na escrita de Júlio Verne, falando sobre essa expedição, sobre essa aventura, sobre essa colonização, principalmente nesse livro da Ilha Misteriosa, né, que fala um pouco sobre essa colonização de um lugar desconhecido, de certa forma, a domesticação de animais e essa ética de progredir e essa questão de produção, né, avanço na produção industrial, que a gente vê frequentemente durante a leitura desse livro. Então todas essas, curiosidades aí a gente pode, perceber o quão trabalhoso foi, eh, fazer o livro, fazer toda essa criação. Então, aqui na minha leitura sobre o livro em si, né, eu entendi que a ilha em si, ela parece ao mesmo tempo que ela parece algo libertador ali para os personagens, né, para os protagonistas em si, ela também ao mesmo tempo parece uma prisão, né, porque eles caem ali naquele local que está totalmente distante de outras ilhas habitadas, e eles são obrigados a construírem uma civilização do zero. Mas eles são confrontados a todos os momentos, né, por coisas que, eles mesmos desconhecem em alguns momentos. E isso é uma representação muito clara desse paradoxo aí de, uma prisão e algo libertador. A gente também vê ali o arquétipo do Cyrus, né, como um líder que não se baseia em autoridade, mas sim em curiosidade. Ele personifica, né, o ideal iluminista ali, né, e a razão como o farol em meio ao caos. Durante toda a leitura, o Cyrus atua dessa forma, né, como se ele tivesse uma luz que iluminasse a todos ali, que estão junto a eles. Tanto que os outros personagens, ao tempo inteiro, recorrem à sua ideia, o seu conhecimento, né. Então, uma questão que eu percebi que parece ser a central de todo o livro é: até onde o conhecimento pode nos salvar e quando ele revela a nossa impotência? Até
que local vai esse nosso conhecimento? Até onde nós podemos ir? Então acredito que talvez seja essa uma questão central ali, dentro do livro. Me pareceu realmente algo bem complicado da gente identificar em certo ponto, porque durante a leitura do livro a gente vê eles passando por diversos problemas e passando por esses problemas exatamente com o conhecimento, sendo salvos através desse conhecimento. Agora que a gente falou um pouco sobre a minha leitura, sobre as curiosidades e falamos um pouco sobre o resumo ali do livro, sobre o que fala o livro, a gente tem, como escritores agora, a gente pode tirar algumas conclusões ali. Primeiro é a questão de Júlio Verne, né, sempre semear perguntas ali desde o começo, né, sobre primeiro que ele começa falando que 5 pessoas caíram na ilha e não fala quem são, de onde vieram, que elas chegaram ali, nem nada. Então ele já nos instiga com um mistério, nos primeiros capítulos. E aí depois ele vai explicar toda essa coisa que ele colocou ali para nós. E depois ele vai colocando mistérios ali, dentro da história que são relembrados pelos próprios personagens que estão vendo que aconteceu algo sobrenatural. Isso nos instiga a querer realmente continuar lendo ou querer entender, tá, o que que trouxe a esse mistério? Qual é a solução para esses mistérios? Será que está tudo interligado? Será que existe algo a mais além disso, né? E alguns detalhes ali, né, nos trazem uma veracidade para os fatos, né, nos trazem a visão de que aquilo aconteceu exatamente naquelas datas. É a questão de colocar a marcação do tempo, como as estações, as colheitas, as falhas, as datas ali principalmente, né, porque neste livro, Júlio Verne faz a datação exatamente, marcando os 4 anos ali, que eles passam ali na ilha o tempo todo. Ele coloca, se está em janeiro, ele coloca em janeiro o dia de janeiro e o dia do ano. Se está em março, ele coloca em março. E ele coloca as datas certinho, sem ter um furo ali. Então isso dá a sensação, para quem está lendo, de que aquilo realmente acontece naquelas datas. Dá a sensação de que está na nossa realidade, né. Então traz a sensação de que nós estamos ali vivendo aquela história. E uma outra coisa que a gente pode, ver, né, é a questão de ele trazer a sensação de universalidade, principalmente para escritores de fantasia ou de ficção, é que, durante a leitura do livro, a gente pode ver que ele adicionou ou, fez uma inserção de um outro livro dele, de um outro momento que aconteceu, trazendo essa sensação de que estão no mesmo universo, que está acontecendo as coisas no mesmo local. E isso de uma forma muito concisa e certeira, porque realmente, nos faz ali ficar maravilhados. Pelo menos eu, na hora que eu vi, que tinha essa citação de um outro livro dele, que eu já havia lido principalmente, eu fiquei: "Nossa, que maravilhoso isso, como assim?" Do nada aparece um personagem, mas de uma forma, sem furo, sabe, sem ser forçado nem nada assim. E a gente precisa aprender isso como escritores com o Júlio Verne em si. E aí, claro, né, fazendo algumas pesquisas, né, eu vi ali que tem uma carta falando sobre o Júlio Verne, né, uma carta ali do Marcel Moreau, né, que é um geógrafo e na mesma época mais ou menos. E aí a citação dele fala o seguinte: Verne não era um mero sonhador. Suas ideias surgiram de horas em bibliotecas e correspondências com cientistas. Isso fica muito claro para a gente que Júlio Verne não simplesmente jogou as informações ali, sem pesquisar a fundo sobre o que elas tratavam ou sobre o que elas falavam. Ele meio que, de certa forma, fez uma pesquisa minuciosa ali para nos trazer essa realidade, essa visão, tão real da ciência, da técnica, da construção de equipamentos, e nos faz realmente acreditar
e se fizermos todos aqueles processos, vai realmente, acontecer essas mesmas reações. E uma coisa que a gente pode ver, né, e que eu já comentei ali, né, é que algumas coisas que Júlio Verne, descreveu, no seu imaginário, na sua criatividade, em alguns momentos incentivaram outras pessoas do futuro a imaginarem isso, né. Por exemplo, a sua visão sobre o Nautilus incentivou ali a pessoas a criação de submarinos. As viagens espaciais que ele colocou ali, a viagem em si espacial, nos trouxe ali a visão, de que o homem poderia tentar chegar até a Lua ali, e até mesmo ocorreu isso alguns anos depois, né, que isso já tinha sido escrito por Júlio Verne. Então, assim, as suas ideias, que no momento em que elas foram publicadas talvez tenham sido vistas como loucura, principalmente, ou como alguém muito criativo e imaginava coisas que nunca iriam existir, essa é a prova de que podem até existir em algum futuro. Então, seu maior feito mesmo foi mostrar que a ficção pode ser um espelho para o futuro, ou seja, pode ser algo um vislumbre ali de algum momento, ou pode incentivar as pessoas a tentarem conseguir realizar aquela sua criação. Olha, esse livro em si trouxe diversos insights que a maioria eu trouxe aqui para vocês, mas eu te digo que a melhor coisa é realmente vocês lerem esse livro. Mas não se esqueça, se inscreve aí no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos também para que você possa falar um pouco mais sobre as obras de Júlio Verne, sobre esse livro principalmente. Mas ler A Ilha Misteriosa hoje é realmente testemunhar um diálogo que transcendeu os séculos em si, né? Porque ele nos lembra, né, que mesmo nessa era de inteligência artificial, a maior aventura ainda pode ser criada pela mente humana. E a gente vê isso nos vários livros, de escritores brasileiros ou de fora, dessas criações fantasiosas que nos fazem viajar pelo mundo, viajar pelos outros mundos que seja, mas viajar por locais que nos tragam essa sensação de que nós estamos vivendo uma nova aventura, estamos vivendo uma nova história. Então, isso é importante. E Júlio Verne consegue nos fazer isso com esse livro. Se você gosta desse tipo de livro, tá? É só você ir aqui na descrição, vai ter um link para você poder comprar o livro, tá? E uma outra coisa antes da gente finalizar. Se você já leu algum livro de Júlio Verne, ou se você já leu alguma coisa relacionada, ou algum outro livro, deixa aqui a sua indicação, o seu comentário, o que você quer falar sobre o que mais te marcou ali das cenas que aconteceram nesse livro, ou em outros também, tá? Deixe o seu comentário aqui embaixo. E se você não leu, deixe você se levar por essa jornada para ler um novo livro e se aventurar por outros locais, viver essas aventuras é maravilhoso, tanto para mim quanto vai ser para você, caso você queira fazer essa leitura. Então te agradeço por assistir até aqui e até a próxima.